Hoje, nós vamos começar o nosso culto pela reflexão da palavra. Há um tema muito importante que nós precisamos compartilhar com os irmãos. E esse tema, ele sofre de uma série de pensamentos, de doutrinas equivocadas muitas vezes, e de sentimentos que são gerados no coração dos irmãos e daqueles que não fazem parte da comunidade do Senhor Jesus, né? Há uma certa resistência, há uma certa rejeição àquilo que a palavra de Deus nos garante. Nós vamos falar hoje sobre a prosperidade bíblica e as duas verdades inseparáveis quando nós tratamos desse tema. Prosperidade bíblica porque não é qualquer prosperidade, não é qualquer abundância, não é qualquer sucesso, não é qualquer situação de falta de necessidade, de estar suprido, não é qualquer um. Porque de um modo geral, a prosperidade ela é definida como a abundância de bens, a abundância do ponto de vista psicológico, né? Você ter que as coisas abstratas também, não só materiais, né? Sucesso em determinadas áreas. Tudo isso, no modo geral, podemos definir como uma vida próspera. Mas uma vida que goza da prosperidade bíblica é a prosperidade que provém das verdades da palavra de Deus. Não só na fé, mas na conduta. Não só em crer, mas em agir, em como proceder, seguindo os princípios da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a prosperidade bíblica e as duas verdades que nós vamos compartilhar hoje aqui, que vão te ajudar, assim como tem me ajudado a compreender esse tema tão importante, mas tão controverso na vida da igreja. Eu queria que abrir nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar um pouco dessa passagem da história de Abrão, que depois veio a ser Abraão, quando é chamado por Deus, né, para a terra da promessa, para ser um instrumento de Deus, para levar o povo à terra que mana leite e mel. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá? Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando falamos de prosperidade, falamos da prosperidade, da abundância de paz. Podemos falar da prosperidade, da abundância de sabedoria. Podemos falar da abundância, né, de conhecimento, de entendimento, de relacionamento. Podemos falar prosperidade conjugal, podemos falar prosperidade estudantil, acadêmica, empresarial. Podemos falar de prosperidade em diversas frentes, em diversos aspectos. Mas essas que eu falei, acabei de falar, todos concordam, todos assimilam, todos aceitam, dentro e fora da igreja. Mas quando se fala em prosperidade financeira, material, de bens, aí surge uma série de contrapontos, de poréns, né? De doutrinas, de visões, né? Contrárias a essa possibilidade de Deus fazer prosperar financeiramente o seu povo. Falar que a prosperidade bíblica é também a prosperidade financeira causa arrepio dentro e fora da igreja. De certo modo,
De certo modo, nós podemos entender que a prosperidade financeira ela é objeto de algumas ponderações contrárias, por frustrações. Pessoas que, movidas pela sua ganância, estimuladas, exploradas, fomentadas por pregadores que querem exatamente despertar esse desvio de caráter, né, nessas pessoas, elas se frustraram. Na verdade, elas cuidaram dessa área como uma aposta numa loteria, como uma aposta na bolsa de valores. Posso ganhar e posso perder. Quando perde, se frustra. E ao perder, se frustrar, cria uma série de conceitos equivocados sobre a prosperidade financeira do povo de Deus. Há situações também em que há pessoas que têm um conceito errado sobre a prosperidade financeira, movido de um certo modo por alguns alertas que a palavra de Deus nos faz em relação às riquezas. A Bíblia está recheada de citações, de menções à riqueza, mas como um alerta para o perigo das riquezas e que leva as pessoas a assimilarem erradamente que Deus está dizendo que as riquezas são um mal ou uma maldição na vida do seu povo. E isso nós vemos em alguns textos que a palavra de Deus nos mostra, textos que o Senhor alerta o seu povo na sua palavra. Ele diz assim, vou citar alguns textos aqui. Quando Jó, no livro de Jó, capítulo 27, versículo 19, quando Jó fala da sorte dos perversos, Jó fala que a riqueza dos perversos, vamos abrir lá, Jó capítulo 27, versículo 19. Eu vou ler alguns alertas que nós encontramos na palavra de Deus que despertam em alguns crentes e descrentes que as usam de maneira equivocada para falar contra essa prosperidade financeira na vida do povo de Deus. Jó alerta descreve a sorte dos perversos. Ele diz assim no versículo 19, no capítulo 27. Rico se deita com sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não poupa. E ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A ele que procura, fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe bate palmas. A saída o apupam com assobios. Jó desperta e fala sobre o fim dos perversos em relação às suas riquezas. Lucas 18, 24, Jesus, quando fala aos seus discípulos, depois do seu diálogo com aquele jovem rico, Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, ele diz assim para os seus discípulos, depois de dialogar com o jovem rico. Ele diz assim, nos versículos 24 e 25 de Lucas. Ele diz assim, e Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus diz que o rico que é apegado à sua riqueza, dificilmente ele conseguirá entrar no reino de Deus, porque ele só tem olhos para a riqueza. Ele não quer
ele não abre mão da sua riqueza e ele não quer passar pelo processo de tratamento de Deus para herdar o reino. Ele prefere se agarrar às riquezas. E pelo fundo de uma agulha, que era uma abertura na muralha da cidade, que só passava ali a cerca de 60 centímetros, 1 metro de altura e 60 centímetros de largura, não passa um camelo, muito menos o que carregava, somente o seu condutor. Ele tinha que deixar os bens para trás. Jesus fala em Mateus 6,24 do perigo de servirmos a dois senhores. Mateus 6, Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Mateus descreve o sermão de Jesus quando fala das riquezas. E Jesus diz assim: ninguém pode servir, versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele trata as riquezas como senhor. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão, Deus das riquezas. O conselho de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo também alerta para o perigo das riquezas na vida do homem de Deus. Ele diz assim em 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Interessante. Não é o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, como se o dinheiro fosse uma meretriz, como se o dinheiro fosse alguém que atraísse, depois enredasse, né? Ele é cativado por Mamão, pela riqueza. E ele diz, é a raiz de todos os males. Baseado nisso, há uma propensão de alguns a achar que Deus não trata de prosperidade financeira. Relacionar-se com Deus não redunda em prosperidade material. Lendo engano. E aí nós vamos entrar na primeira verdade. Nós falamos em prosperidade bíblica. Duas verdades inseparáveis. A primeira que nós vamos ver é a vontade de Deus. A primeira verdade a respeito de prosperidade financeira na vida do povo de Deus é a vontade de Deus. Deus quer fazer prosperar financeiramente o seu povo. Essa é a primeira verdade. É preciso assimilar esse pilar. Esse é o primeiro pilar que precisa ser estabelecido no seu, no meu, no nosso coração, no nosso espírito. Nós precisamos crer que Deus tem prosperidade financeira para o seu povo. Isso é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. No Salmos 35, deixa eu achar aqui, Salmos 35, ele diz assim, versículo 27, vamos abrir lá, Salmos 35, versículo 27, olha o que diz o salmista sobre a vontade de Deus para o seu povo. Salmos 35, versículo 27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A prosperidade no sentido mais amplo,
não só emocional, não só espiritual, mas material. Ser bem-sucedido, ser vitorioso. Tudo que colocar as mãos haverá sucesso. Tudo que intentar fazer vai chegar a um bom destino. Todos os seus planos irão fluir, inclusive financeiramente. Deus quer fazer prosperar o seu povo. Deus quer fazer prosperar o seu povo. Uma outra questão importante que nós precisamos compreender da vontade de Deus é a vontade de Deus para o seu povo. Vamos organizar aqui nosso rascunho. Diz assim, no Salmos 35, 27, nós lemos, não é isso? Nós vamos ler muitos textos bíblicos, porque nós estamos falando da prosperidade bíblica. Portanto, nós temos que buscar na Bíblia as nossas referências. Voltando lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus toma a iniciativa de chamar Abraão, Deus toma a iniciativa de fazer com ele uma aliança, Deus toma a iniciativa de estabelecer os termos dessa aliança. Tudo isso partiu de Deus. E dentre os termos que Deus estabeleceu na sua aliança com Abraão, ao chamá-lo, Deus disse: eu te abençoarei. Quando Deus chama Abraão, ele próprio toma a iniciativa de dizer e de declarar sobre a vida de Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Deus quer fazer prosperar os seus servos. Deus quer a prosperidade em todos os seus matizes, inclusive a prosperidade material dos seus servos. E Deus fez isso com Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus declara e estabelece a sua aliança com ele, e essa aliança é de abençoá-lo também. Ele diz, no deserto, quando Deus conduz o seu povo, a partir da chamada de Abraão, quando ele ali faz sua aliança, Abraão é obrigado a crer. Da parte de Abraão era ouvir o chamado de Deus, crer que todas as suas declarações, todas as suas promessas, era a vontade dele para a sua vida. Abraão tinha que assentar no seu coração em crer que o Deus que o chamou, que o Deus que o vocacionou, era o Deus que ia cumprir a sua própria palavra, de fazê-lo próspero. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Essa é a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E Abraão creu na promessa de Deus e foi muito próspero em todos os aspectos. Abraão foi próspero no caminhar como peregrino em terra estranha. Abraão foi próspero no Egito. A sua descendência foi próspera em todas as regiões por onde passou. Isso perpassa os tempos. Essa promessa se cumpre na vida do povo que tem com Abraão como seu pai na fé. E o que fazer para estabelecermos esta verdade definitivamente no nosso coração? O que nós precisamos fazer? Porque nós falamos aqui no início, há uma série de depoimentos contrários, há uma série de conceitos equivocados
Há uma série de ensinos errados, em parte pela dificuldade do homem lidar com essa área da sua vida, a área financeira, e em parte por pregadores perversos que estimulam, como eu falei no início, estimulam esse desvio de caráter para obterem lucro, na ganância que move o coração de algumas pessoas. Por isso é preciso destruir essa fortaleza. São fortalezas construídas na nossa mente e de lá partem pensamentos que vão contra tudo que se chama a palavra de Deus e a verdade. São conceitos, são fortalezas de onde partem os pensamentos, os piratas da nossa mente que vêm para roubar a verdade. Partem de dentro dessas fortalezas que precisam ser destruídas. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios 10, do 3 ao 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A busca, a oração, a busca da verdade na palavra, a busca da inspiração do Espírito Santo, encher-se do Espírito de Deus, ter uma vida consagrada e se libertar dessas opressões, desses piratas que atacam a verdade quando ela chega aos nossos ouvidos. É preciso destruí-las para que esse pilar seja estabelecido, sólido no nosso coração. Mas basta isso. Basta crer que Deus quer fazer prosperar o seu povo. Basta ter fé, confiar, acreditar que Deus não é contrário às riquezas, que Deus não é contrário à prosperidade financeira do seu povo. Basta crer. Não, de modo algum. Se militarmos apenas sobre este pilar, se estabelecermos a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, nossa relação com as finanças, sobre apenas este pilar, de crer que Deus quer, nós podemos ser levados a um caminho extremo, a um ponto extremo. De um lado, nós estamos falando dos conceitos errados, da incredulidade, da ignorância, não é? De rejeitar essa visão e esse conhecimento. Mas se nós destruímos essa fortaleza, estabelecemos o pilar da fé que Deus quer fazer prosperar o seu povo e descansarmos apenas nisso, nós podemos ser levados ao outro extremo. Ao extremo da ganância, da cobiça, da usura, da obstinação pelas riquezas, de fazer Deus servo. Se Ele quer, então Ele faz. Se Ele quer e pode, então Ele vai fazer. Basta que eu cumpra alguns estratagemas, eu estabeleça alguma forma de relacionamento com Deus, seja ela qual for, e eu vou ser abençoado, porque Deus quer me abençoar. E eu posso utilizar até alguns recursos na Bíblia. Eu posso entregar dízimo, eu posso entregar uma determinada oferta, com o olho na oferta, tão somente pelo que ela pode me trazer de retorno. Isso é tão somente firmar o pilar do crer, do acreditar, e aí passar a apostar. O extremo do egoísmo, se nós não tivermos o segundo pilar. A segunda verdade. Precisamos conhecer essa segunda verdade. Deus, quando chama Abraão, diz que o engrandecerá, diz que fará dele uma grande nação, diz que o abençoará, o fará próspero. Mas ele diz também, sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar e seja você também um abençoador. Eu vou fazer chegar as minhas bênçãos em você e você vai fazer as minhas bênçãos chegar a outros.
te abençoarei e se tu uma bênção. De uma ponta eu preciso crer, de outra ponta eu preciso agir. De uma ponta eu preciso acreditar, confiar, estabelecer essa verdade no meu coração, que Deus quer prosperar o seu povo, é vontade de Deus. E de outra ponta, eu preciso crer também e me posicionar de maneira que eu seja instrumento de bênção de Deus nesta terra. De um lado a fé, de outro o amor. De um lado a confiança, do outro a generosidade. De um lado ser abençoado, do outro ser bênção. Prosperidade bíblica é fazer chegar em nós as bênçãos de Deus, mas não apenas chegar, é fazer fluir. E fluir é dar vazão, é sermos passagem dessas bênçãos de Deus em nossas vidas. A prosperidade na vida do povo de Deus é crer que Ele quer, mas saber que Ele tem um propósito. Crer que Ele pode, mas saber que o seu poder é em favor dos seus planos e dos seus projetos. Fazer fluir é sermos este canal que recebe, fé para receber e amor para dar. A primeira verdade que nós estabelecemos, desfazendo todo mau conceito, toda mentira, todo engano, todos os ensinos equivocados, todas as frustrações por um relacionamento equivocado com Deus e com a palavra, nós destruímos e estabelecemos o pilar da fé. De outra banda, para que nós não pendamos para o lado do egoísmo, da ganância e da busca obstinada tão somente por crermos que Deus quer e que Deus pode, nós precisamos saber que Deus tem um propósito na prosperidade do seu povo. E o propósito está estabelecido aqui, no versículo de número 3 de Gênesis capítulo 12. O Senhor chama Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E diz mais: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão, Deus estabeleceu ali a sua promessa sobre a sua vida, de o abençoar, mas estabeleceu o seu propósito com essa bênção. Estabeleceu que Abraão seria essa semente que iria alcançar todas as nações da terra. Deus quer nos fazer prosperar porque Ele tem um propósito. Quando Ele diz: te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser abençoado, mas seja bênção, porque eu tenho um propósito: abençoar todas as famílias da terra. E como cumprir esse propósito de Deus? Sendo uma bênção. E como ser uma bênção? No ato de dar. Praticando o amor e a generosidade. Atos 20, 35, o apóstolo Paulo, ele faz a sua defesa e ao final ele diz, Atos 20, 35, olha o que o apóstolo diz. A partir do versículo 33, ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados,
e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo, servo do Deus vivo, servo da igreja, implantador de igreja, abençoador das famílias, das nações a que ele foi enviado. Lucas 6,38, muito conhecido, o próprio Senhor Jesus nos diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus tem um propósito e a nossa prosperidade só vai representar o fluir das bênçãos de Deus quando nós cremos que Ele quer nos abençoar, estamos na posição, e Ele tem um propósito por meio dessa bênção em nossas vidas. Todas as famílias da terra são o alvo da igreja do Senhor Jesus. Essas duas verdades postas no nosso coração, quando crermos que Deus quer nos abençoar, para que sejamos bênção, cumprindo o seu propósito, são dois pilares sem os quais não há como desfrutarmos do fluir das suas bênçãos em nossas vidas. Nós somos tão somente canais. Quanto mais eu der fluidez às bênçãos de Deus, mais o Senhor vai enviar as suas bênçãos. Eu serei instrumento da prosperidade de Deus nesta terra. As riquezas de Deus passarão por mim. As riquezas de Deus passarão por mim e alcançarão as famílias. Se o que nos impulsiona é sermos abençoados financeiramente, sendo bênção, então estamos na posição certa. Se o desejo do nosso coração é cumprirmos o propósito de Deus com a riqueza que Ele pode e quer nos abençoar, então preparemo-nos, pois as bênçãos de Deus fluirão por nós, por meio de nós. Desejar a prosperidade que procede da palavra de Deus, desejar a prosperidade como testemunho do favor, da intimidade, da bênção de Deus sobre a minha vida, é desejar ser bênção. Desejar ser abençoado só tem significado, só tem credibilidade diante de Deus se o meu desejo de ser abençoado é para ser abençoador. A prosperidade bíblica só me alcança quando eu primeiro desfaço as mentiras, os falsos conceitos, os falsos ensinos, destruo esses pilares, destruo essas fortalezas e estabeleço a verdade de que Deus quer a prosperidade do seu povo e eu assentá-lo no meu coração. E quando, de outra banda, eu desejo que essa prosperidade, que essa bênção flua livremente pela minha vida para cumprir o propósito que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Que no chamado de Abraão, ao abençoá-lo, ao fazê-lo próspero, e assim todos os que vêm depois dele, inclusive a igreja do Senhor Jesus, que pela fé é filha de Abraão, se cumprindo essa palavra de Deus para Abraão, de alcançar todas as famílias da terra. A igreja do Senhor Jesus é quem cumpre esse propósito desde a sua assunção e o derramar do Espírito Santo em Atos 1:8. É a igreja do Senhor Jesus, com os seus diversos matizes, com as suas diversas formas de atuar, com sua estrutura cultural, moral. É ela que está nesta terra concretamente, nos diversos pedaços de terra que existem neste planeta.
é ela que está fazendo chegar as bênçãos de Deus estabelecidas no chamado de Abraão em Gênesis 12:4. É a igreja. É a igreja que chega nos rincões. É a igreja que chega nos mais longínquos lugares, aonde não há energia, aonde não há ensino. A igreja chega nos lugares mais ermos desta terra, cumprindo essa missão de abençoar e fazer benditas todas as famílias da terra. A igreja hoje cumpre o papel de levar a bênção a todas as famílias da terra. Em Atos 1:8, o que diz o Senhor? Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz o Senhor aos seus discípulos antes de ser elevado o assunto aos céus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o Evangelho de Mateus descreve o que o Senhor Jesus diz. Mateus 24, 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A igreja, habilitada sobrenaturalmente, cheia do Espírito Santo, é que é responsável por levar a bênção que veio por Abraão a todas as famílias da terra. A igreja hoje cumpre a fé que Deus quer fazer prosperar o seu povo para cumprir o seu propósito de fazer benditas todas as famílias da terra, pregando aqui em Goiânia, pregando aqui na região do Itatiaia, pregando no Brasil e nos confins da terra. Em todo lugar desta terra há uma estrutura da Igreja do Senhor Jesus agindo, pregando o Evangelho a todas as nações, e quando isso vier se completar, virá o fim. E isso é feito com a generosidade dos seus membros. Isso é feito com a fé dos seus membros nesse Deus que faz e que faz prosperar o seu povo, e que, conhecendo o propósito central do seu chamado, que é anunciar o Evangelho, levando aos lugares mais ermos deste mundo ou aos lugares mais requintados deste mundo, levar o conhecimento de Jesus Cristo a todos, para que todos possam, por si próprios, discernir o chamado de Deus para a sua vida, levantar a sua mão e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e ser salvo, e ser abençoado, e entrar nessa fileira, entrar nessa estrutura do fluir da prosperidade de Deus para cumprir o seu propósito. Portanto, eu não posso crer que Deus quer me prosperar e não compreender que Ele tem um propósito nessa prosperidade para a minha vida. Eu preciso destravar o canal de um lado, mas eu preciso destravar do outro, para que essas bênçãos celestiais, bênçãos naturais, bênçãos materiais, abstratas, possam fluir por meio desse povo de Deus, desse povo chamado família bendita do Senhor. Encerrando, o Senhor Jesus, em João capítulo 17, olha o que ele diz, reforçando o papel da igreja em pregar o Evangelho e fazer benditas todas as famílias da terra. Ele diz, no Evangelho de João 17, o Senhor Jesus, ao prestar contas diante de Deus da sua missão, ele diz assim, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 18. E ao favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus ora pelos seus discípulos que estão ali diante dos seus olhos, mas já consagra todos aqueles que vierem a crer, porque esses discípulos foram os canais desobstruídos do fluir das bênçãos de Deus. E nós não estamos falando da bênção financeira como um padrão. Vai todo mundo ser sheik árabe. Vai todo mundo ser dono de um conglomerado. Não. Deus vai usar cada um nesse aspecto da prosperidade financeira conforme o seu propósito. Cada um de nós precisa acertar o seu propósito estabelecido por Deus nessa área, tendo um coração generoso, um coração cheio de amor e praticando o dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas para dar, eu preciso crer e ter fé para receber, mas compreendendo que existe um propósito da parte de Deus e eu serei apenas o elo por meio do qual passará a bênção de Deus. Portanto, nós temos que compreender, para finalizar, que a igreja, para alcançar os rincões, para fazer a obra, para construir o reino de Deus, expandir o reino de Deus nessa terra, ela precisa de uma igreja, de um povo que crê, um povo sadio na sua relação com Deus, em relação à prosperidade financeira. Um povo que crê que Deus quer prosperá-lo, mas precisa de uma igreja generosa, uma igreja que compreende que há um propósito, um povo que compreende que há um propósito nessa estrutura em que nós estamos vivendo. Tem seus defeitos como qualquer outra estrutura humana, mas que há uma correção pelo poder do Espírito Santo nos nossos passos quando feitos com a sinceridade do nosso coração. Então, uma igreja que crê que Deus quer é uma igreja que é abençoada e que faz cumprir o propósito de Deus em dar, em ser generosa, para que se cumpra o propósito de Deus nesta terra. Esse povo vai fazer a igreja se expandir. A expansão do reino de Deus nesta terra requer recursos materiais, não só espirituais. Então, a igreja não recebe sistematicamente dinheiro do Estado. Ela não é mantida por poder humano nenhum. Ela é mantida pelas santas ofertas do seu povo. Compreendendo que você, meu irmão, você, minha irmã, você que nos assiste e que não é membro da nossa igreja, você vai ser abençoado financeiramente quando você compreender, primeiro, que Deus quer te fazer prosperar, mas também que essa prosperidade não tem um fim em si mesmo. Não é para você simplesmente acumular, é para que, passando por você, alcance as famílias da terra, e esse caminho passa pela igreja constituída nesta terra para pregar o Evangelho. Então, tenhamos essa compreensão. Nós finalizamos aqui esta reflexão, que falou muito forte ao meu coração. E eu espero ter tido sucesso pelo poder do Espírito de Deus, por estar pregando apenas e tão somente, mas poderosamente, a palavra de Deus, a Escritura, que ela faça morada no seu coração, que ela enche o seu espírito de expectativa e esperança, de ser próspero, porque há um propósito de Deus na sua prosperidade, e que você enche o seu coração de generosidade e de amor para repartir aquilo que chega até você pelas mãos de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa levantar uma igreja consciente do seu papel, um povo consciente da sua importância aos olhos de Deus, um povo que se coloca no alvo das bênçãos, inclusive financeiras da parte de Deus, por compreender que Deus quer, mas por compreender e assimilar o seu chamado, o seu propósito, que é fazer fluir essa bênção. E fazer fluir é servir de passagem para que Deus possa abençoar todas as famílias da terra.
Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por termos esta oportunidade. E se havia algum conceito errado, meu irmão e minha irmã, quebra ele agora em nome de Jesus. Todo ensino errado, toda frustração por uma postura equivocada ao tratar com as finanças no seu relacionamento com Deus, quebra ela em nome de Jesus. Destrói essa fortaleza de onde saem pensamentos equivocados, piratas para que vêm para roubar a verdade da palavra. Destrói ele para que você possa assimilar a primeira verdade. Deus quer te fazer prosperar financeiramente. E que você possa se relacionar com a palavra de Deus, possa congregar, possa estar envolvido no meio da igreja, entender as necessidades do povo de Deus, entender as necessidades do ministério da igreja do Senhor Jesus nesta terra e se colocar como abençoador, se colocar não só como abençoado, mas como bênção, sendo bênção, agindo, conduta, é dinâmico, sendo participativo e destravando e desobstruindo a outra ponta desse canal, que é a generosidade, que é o amor, na prática de ofertar e de ser fiel na casa do Senhor. Vamos orar para finalizar essa parte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, porque o Senhor, como diz a tua palavra, não é um chavão, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tua é a terra, teus são os povos, teus são os tesouros, o Senhor é quem faz prosperar o seu povo. E que esse povo, à medida que for experimentando esse milagre financeiro na sua vida, essa bênção, essa verdade da palavra em sua vida, que esse povo não venha dizer que o seu próprio braço se fez próspero, que a sua própria força, que o seu próprio entendimento, mas o Senhor que nos abençoa, que abre portas, que fecha portas, que abre caminhos, que estende a sua mão sobre nós, é o Senhor que nos concede prosperidade. Te louvamos por isso, em nome de Jesus.